Seja bem-vindo ao canal Infopets. No vídeo de hoje vamos falar por que algumas cachorras comem seus filhotes. Por que algumas cachorras comem seus filhotes é uma pergunta que realmente intriga muitos tutores e cuidadores de animais. Existem muitos motivos para que isso aconteça e o medo e insegurança está entre eles. Muitas vezes a fêmea se torna possessiva e agressiva. Além disso, essa não é uma questão simples e por isso merece bastante atenção por parte dos criadores de animais. Então, continue o vídeo até o final para descobrir detalhes sobre por que algumas cachorras comem os seus filhotes. Quando as cachorras comem os seus filhotes, é importante ter alguns cuidados fundamentais com os animais. É bem comum que o animal fique amedrontado e com isso demonstre agressividade. Além disso, é comum que os animais possessivos se tornem assim. É preciso evitar também manusear os filhotes, principalmente durante os 3 primeiros dias de vida. O ideal é se aproximar da fêmea apenas para colocar água e comida, evitando até mesmo a troca de olhares com a fêmea ou com os seus filhotes. Mesmo que em um contato rápido, é necessário se certificar de que todos os filhotes estejam vivos e bem. Caso perceba que há algum filhotinho morto, tente chamar a cadela calmamente para outro ambiente e então remova o bebê sem vida com delicadeza e sem chamar a atenção. O que se chama de período de segurança é muito importante para garantir a saúde e bem-estar geral do cachorro. Deve-se observar o bem-estar físico e mental dela. Aconselha-se, inclusive, que apenas a pessoa que tem mais afinidade com o cão chegue perto dele para levar alimentos ou trocar a água e os cobertores. Procure não permitir que ninguém se aproxime dos filhotes durante os primeiros dias. Isso vale principalmente para crianças, que costumam se empolgar na presença dos filhotinhos. As cadelas não comem os seus filhotes por fome. Muita gente pensa que algumas cadelas comem os seus filhotes porque estão com fome, mas essa não é a melhor explicação. Existem diferentes fatores isolados e agrupados que levam a cadela a ter essa reação. Na maioria das vezes, isso acontece quando a fêmea não está bem preparada. É comum também que a cadela rejeite a ninhada quando ocorre uma violação do período de 3 dias, nos quais deveria haver a preservação da privacidade dos animais. A mãe também tem um forte instinto de proteger a matilha de maneira geral, matando os filhotes que estejam muito fracos ou que tenham problemas físicos. Outra motivação para algumas cadelas comerem os seus filhotes tem a ver com a presença de outros animais na casa, que agora representam uma forte ameaça para a fêmea e a sua ninhada. Isso pode acontecer até mesmo se os animais se davam bem antes do nascimento dos filhotes. Falta de segurança e privacidade motivam a cadela a fazer isso. Sendo assim, na maioria das vezes, os cachorros comem os seus filhotes por erros humanos de manejo dos animais. Dessa forma, preocupe-se em manter a cachorra bem segura desde os primeiros momentos da sua gestação. Assim, será bem mais fácil e menos arriscado cuidar dos animais. As cachorras não comem os seus filhotes por maldade. Ao se pensar em por que algumas cadelas comem os seus filhotes, é fundamental deixar bem claro que os animais não são tão conscientes quanto os humanos. Por isso, não se pode esperar que tenham comportamentos bem regulados de acordo com o que as pessoas entendem por ético. Por isso, é fundamental deixar bem claro que os cães possuem instintos selvagens e se a fêmea comer os seus filhotes, isso tem a ver apenas com isso. Sendo assim, o animal não está sendo maldoso e tendo essa atitude por nada, além de comandos mentais e fisiológicos próprios da espécie. Para qualquer animal, o instinto da sobrevivência é fortíssimo, por isso os cães tendem a proteger os filhotes e a matilha, mas quando se sentem inseguros ou ameaçados, acabam comendo os mais jovens justamente em sinal de proteção. Dessa forma, pode-se dizer que a fêmea sempre procura ser uma boa mãe, por mais que ela não consiga ter as atitudes esperadas pelos humanos em todos os momentos. Sendo assim, um ponto extremamente importante em relação a isso é jamais punir a cachorra apenas porque ela comeu os filhotes. Se você a vir fazendo isso, apenas procure evitar de alguma maneira que isso aconteça a outros cãezinhos. Há uma relação com a herança genética? Até hoje a ciência não descobriu uma relação específica entre a genética e a atitude de os cães matarem os seus filhotes, mas parece que existem algumas raças que têm essa atitude com mais frequência, como é o caso do Bull Terrier. De qualquer forma, é mais provável que o canibalismo esteja mesmo relacionado a fatores extrínsecos e não genéticos. Algumas cadelas comem os seus filhotes por falta de reconhecimento. É comum que os cães não reconheçam os seus filhotes como sendo realmente seus, e quando isso ocorre, pode acontecer de um instinto predatório se mostrar presente. Isso é bastante comum, mas é ainda mais frequente em cadelas que passam por cesariana. Isso porque, nesse caso, o trabalho de parto pode não se completar, ou nem mesmo iniciar. O resultado é que não há a liberação adequada
adequada de cascata hormonal, que é fundamental para o reconhecimento dos filhotes e cuidado com eles. Mas atenção, porque na maioria dos animais, a proximidade com a cria e o estímulo com a mamada vai fazer com que os hormônios sejam liberados. Mas como isso demora um pouco mais para acontecer, é fundamental evitar que a cachorra coma os seus filhotes nesse meio tempo. Então fique de olho na cachorra e na sua cria, até que tenha certeza de que a fêmea está manifestando os instintos maternos. Inexperiência pode ser o motivo. Se a cachorra for muito jovem, pode ser que ela não saiba como lidar com seus filhotes. Isso é bem comum de acontecer em animais que criam logo no primeiro cio. Quando isso acontece, é mais fácil da cachorra comer os filhotes após o nascimento. Sendo assim, é preciso ter muito cuidado com a saúde física e mental dos animais. Se isso acontecer com a sua cachorra, dê todo o suporte necessário para evitar que ela coma seus filhotes. Nesse caso, você pode se preparar e pedir auxílio a um profissional veterinário ou especialista em reprodução animal, que te mostre qual é o melhor cuidado. Cachorras comem seus filhotes por estresse. O estresse é algo que influencia e muito no comportamento em geral, e isso vale para humanos e animais. Assim, se a cadela estiver sob estresse, ela pode ser levada a ter atitudes completamente fora do que seria normal para ela. Uma cachorra que acabou de parir e é colocada sob estresse pode facilmente matar os seus filhotes. Sendo assim, a cachorra e a cria devem ficar em um local tranquilo, preferencialmente com baixa luminosidade e livre de barulhos altos. Além disso, quanto mais distante dos humanos, melhor. Dessa forma, as pessoas não podem ficar entrando e saindo do local nem durante nem após o parto, uma vez que isso pode estressar a cachorra. Caso o nível de estresse dela aumente, a chance dela comer os seus filhotes é enorme, por mais que isso possa parecer estranho e anormal, é um comportamento comum na natureza. Se o animal se sente ameaçado, vai comer a cria como forma de proteger a si próprio, aos filhotes e à matilha. Então, a melhor coisa a se fazer nesse caso é reservar um ambiente bem confortável e tranquilo, onde a fêmea possa ficar com seus filhotes. Quando perceber que o trabalho de parto vai começar, já coloque água e comida em abundância para não precisar interromper o animal ao entrar e sair do local. Pode ter sido um erro. Logo após o parto, a cadela se ocupa de higienizar os seus filhotes, além de remover o cordão e comer a placenta. Isso é absolutamente normal e necessário nesse momento. Por mais instintiva que essa ação seja, em muitos casos a cadela acaba comendo mais do que apenas a sua placenta. Isso resulta em um acidente, mas na maioria das vezes, se a cachorra come os filhotes é porque já nasceram mortos. Isso porque os filhotes natimortos exalam odores específicos que avisam ao organismo da fêmea que ela deve eliminá-los. Algumas cachorras comem os filhotes mortos, enquanto outras os retiram no meio da ninhada e enterram. Fique tranquila em relação ao comportamento de comer os filhotes que nascem mortos, uma vez que mesmo que isso ocorra, ela ainda pode ser uma mãe atenciosa com os demais filhotes da ninhada. Apenas uma forma de aliviar a dor dos filhotes. Ao falar sobre por que algumas cachorras comem seus filhotes, é importante falar em uma causa que se pensa muito pouco. Infelizmente, nem todos os filhotes nascem bem fortes e prontos para viverem bem. Por isso, as chances de eles sobreviverem é pequena. É comum ver filhotes fracos, muito magros ou que tenham problemas de saúde graves. Nesse caso, a fêmea pode eliminar o pequenino. Isso porque faz parte do instinto canino, uma vez que na natureza os filhotes que tenham qualquer tipo de problema não sobrevivem. Assim, para a fêmea, não vale a pena, do ponto de vista evolutivo, nutrir um animal que não tem as chances de sobreviver. Então, ela acaba logo com o sofrimento do pequenino e economiza os recursos para os animais mais fortes e que tenham mais chances de sobrevivência. Obviamente, hoje em dia, com os avanços em medicina veterinária, é possível salvar muito desses animais. No entanto, os cães desconhecem isso e agem com base nos seus instintos e lei de sobrevivência. Então, se você perceber que a fêmea está abandonando algum ou alguns filhotes, pode tentar salvá-lo. Para isso, pegue-os, coloque em um local protegido e aquecido e peça a ajuda de um veterinário que te oriente sobre o que fazer com eles. Em alguns casos, a fêmea também não permite que o cão mame, então fique atento a isso, para poder alimentar o filhote artificialmente. Se a fêmea estiver com mastite, pode comer os seus filhotes. Mastite nada mais é que a infecção do tecido das mamas, o que provoca um nível altíssimo de dor e impede a cachorra de amamentar. Sem dúvidas, se ela estiver com esse problema, vai acabar deixando os filhotes de lado e impedindo-os de mamar. Até mesmo o próprio movimento da mamada pode fazer com que o filhote machuque a mãe, provocando infecções graves. Com muita dor, a fêmea não permitirá que os filhotes mamem e os deixará morrerem de fome. Mas por sorte, essa é uma questão que pode ser tratada facilmente. É fundamental identificar o problema precocemente e entrar em contato com o veterinário o quanto antes.
O tratamento costuma surtir um efeito rápido, mas em alguns casos pode ser necessário alimentar os filhotes com mamadeira até que a fêmea esteja pronta de novo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos apaixonados por pet. Beijos e até a próxima!